Fala pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar a instalação do Debian 12, né? Nova versão que foi lançada recentemente, a versão codinome Bookworm, a versão estável do Debian. Eu vou mostrar nessa aula os passos para você poder fazer uma instalação. Seja uma instalação para você colocar na sua máquina, no seu desktop, seja uma instalação para você colocar numa máquina virtual. Né? Não vou cobrir os passos, por exemplo, de colocar um desktop, mas sim de cobrir os passos da instalação, de deixar um sistema mínimo viável para que você possa utilizar. Inclusive, se você quiser, no final da instalação, colocar diretamente no sistema desktop, não tem problema nenhum. Mas eu vou seguir os passos que eu costumo fazer aqui, de deixar uma instalação mínima viável, para que você possa, a partir daí, construir o seu ambiente. E os passos não mudaram. O mesmo passo que eu utilizei quando eu construí um desktop no Debian 11, eu também faço agora para construir no Debian 12. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fonseca, especialista em Linux. E se você também quer se tornar um especialista, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que conhece realmente o sistema, as configurações, um profissional que é disputado pelas empresas, um profissional que é capaz de preencher as melhores vagas do mercado, cola comigo e com certeza você vai chegar lá. As opções de instalação que aparecem aqui na tela principal é o seguinte: Graphical Install, que é uma instalação gráfica, né? Ele vai carregar um servidor gráfico básico ali. Ele está em BIOS Mode, porque o meu setup aqui é BIOS Mode. Se você tiver um UEFI, vai estar em UEFI, você tem que saber se você usa ou não. Ele vai colocar aqui a informação. Se tiver em UEFI, vai estar aqui escrito na tela aqui em cima. Instalação padrão em modo texto, ou seja, vai aparecer aquelas telas de modo texto que vocês costumam ver aqui comigo. Instalação avançada, né? Ou seja, uma instalação que vai pedir mais informações, demora mais, porque cada detalhe que muitas vezes é omitido durante a instalação vai ser perguntado agora, né? Vão trazer essa informação, vai perguntar que detalhe é, o que está fazendo, o que deixa de fazer, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, é muito mais demorada e demanda um conhecimento bem mais profundo do sistema. Então, dificilmente você vai usar aqui. Mas ela tem a instalação expert em modo gráfico, modo de recuperação gráfico. Isso é interessante. Se você tiver, por exemplo, um sistema que deu problema no boot, um problema no GRUB, você pode tentar o modo de recuperação da sua instalação. Instalação automatizada. Instalação automatizada, você vai preencher alguns usuários, senha, disco, gráfico, não gráfico, e ele vai fazer a instalação sem te consultar nada. Tá? E aí você pode até repetir essa instalação em outros momentos. Instalação expert, em modo texto, modo de recuperação em modo texto e automatizado em modo texto. Essa opção aqui, né, é a opção de reconhecimento de leitura de tela, né, na verdade, Speech Enable. Então, para quem tem, por exemplo, né, instalação expert com ele lê a tela para pessoa que tem dificuldade, que tem alguma deficiência visual, dificuldade então para enxergar, ele pode ter a tela lida. Modo de recuperação, né, com Speech Mode e o automatizado com Speech Mode. Eu vou voltar aqui, voltar para a tela principal. Aqui ele tem também um outro para quem tem algum problema visual, ele vai te ajudar a fazer essa instalação usando um contraste, né? Claro com escuro. Tem ajuda, tá? Você pode pedir alguma ajuda aqui do menu, mas não é muito útil. E instalação normal com esse modo de leitura de tela, né? O Speed Synthesis. Eu vou escolher aqui a Graphical Install. Ele já abriu aqui a tela de idioma, tá? Vou passar aqui para cima para ficar mais fácil. Então você vai escolher aqui o idioma, né? O Select Language, português do Brasil. Continuar. Qual o país, né, que você quer selecionar, o país que você vive e tal. O país é Brasil, né? País ou território é Brasil. O teclado é português brasileiro. Ele vai carregar os componentes básicos ali. Então essa imagem foi baixada diretamente do site do Debian. Então, você não vai ter dúvida. Você vai chegar lá, tá? Enquanto ele está fazendo a configuração de IP aqui, você vai lá em debian.org, vai aqui, ó, baixar. Pronto. Ele já vai te oferecer aqui para baixar a ISO, tá? Aqui, ó, Debian 12 AMD 64 NetInst. Essa é a exata ISO que eu estou utilizando aqui. Está configurando a rede, né? Primeiro com IPv4 e agora com IPv6. Pedindo o nome da máquina. Se eu pertenço a algum domínio, se eu tenho configurado, se eu tiver numa empresa, com certeza eu tenho algum domínio para eu habilitar aqui. Se eu não tiver dentro da empresa, tiver na sua rede
pessoal, ou talvez na sua rede de laboratório, em VirtualBox, você pode ter um domínio ou não. Então fica a teu critério de saber se você tem um domínio primeiro e colocar aqui. E outra coisa, se você quiser, você pode fazer captura de cada tela que você está fazendo e passar a criar um material para distribuir, por exemplo, dentro da tua empresa, para outras pessoas da equipe de TI. Ele pergunta aqui o seguinte, olha, você tem algumas opções aqui, tá? Então você vai ter que fazer a senha do root, uma boa senha, mistura de letra, número, pontuação e deve se modificar em intervalos regulares. Root não deve ter senha em branco. Se você deixar esse campo vazio, a conta do root será desabilitada. Olha aqui, presta atenção. Se você não colocar uma senha, você não vai usar diretamente a conta de root. Você vai usar sudo, né, para fazer os comandos que você quiser. Igual você costuma usar no Ubuntu, por exemplo. Então aqui você vai decidir, não, eu quero usar a conta root sim com uma senha específica. Não, eu vou criar um usuário aqui e o usuário que eu criar terá direitos de root usando o comando sudo. Então essa decisão você tem que tomar no momento que ele pede para configurar o usuário e senha. Se não colocada nenhuma senha aqui, o root é desabilitado e cria um usuário logo após essa etapa, e esse usuário vai usar o comando sudo para ter direito de fazer qualquer tarefa administrativa. Se colocar uma senha aqui, essa senha tem que ser respeitada e outro usuário não vai ter direito de root. Aí você teria que configurar isso posteriormente no sudo. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu quero separar o usuário e root, então eu vou colocar aqui uma senha. Nome completo do usuário que vai ser criado, né? Tem que ter um usuário. Nome de login desse usuário, né? Que é como ele vai usar para entrar no sistema, no gráfico ou no texto, tanto faz. Uma senha para esse novo usuário, lembrando que ele não vai ter acesso a root pelo comando sudo, a não ser que você posteriormente faça essa configuração. Ele já vai procurar, se você tiver saída de rede, né, tiver a rede corretamente configurada, ele veio via DHCP, ele vai já pedir para você fazer o acerto do relógio do sistema, né? Você vai escolher o seu fuso horário, aqui é Distrito Federal, né, que pega a maior parte do Brasil. E aí os esquemas de particionamento, né, voltando aí, o que ele te oferece? O mesmo padrão, assistido, ele vai decidir para você e vai usar o disco inteiro. Assistido, ele vai decidir por você e vai configurar um LVM. Lembrando, né, o arranjo de LVM é para quem pretende posteriormente colocar outros discos nessa máquina e ampliar esse sistema de arquivo. Não é colocar outro disco para ser uma outra partição. É ampliar essa partição, esse sistema de arquivo, fazendo um disco que cresce. Né? Então, se você tiver necessidade de crescer o espaço do seu sistema, pode fazer isso. Tá? Eu particularmente não uso, eu uso barra com tamanho fixo e geralmente um outro disco ou uma outra partição, mas preferencialmente outro disco para fazer o meu diretório home pessoal. Assistido, ele vai decidir por você, vai criar um LVM criptografado. Ele vai criptografar utilizando CryptFS para poder fazer com que os dados não possam ser lidos sem a senha. Perdeu a senha, perdeu o disco. Seja claro. Quando você criptografa um disco, perdeu a senha, perdeu o disco. E o particionamento manual, que é o que eu vou utilizar aqui, para eu escolher como eu quero dividir o meu disco aqui. Então tem um disco de 42 GB, tá? Vou clicar no disco. Volumes a SCSI é que se eu tivesse um storage nessa rede, por exemplo, que entrega via protocolo a SCSI, eu já faria aqui para ele buscar o disco que foi exportado do storage via rede e montar e fazer particionamento e usar ele aqui. Não é o caso. Criar uma nova tabela de partição vazia? Sim. Nova tabela vazia. Aí eu tenho particionamento assistido, configurar RAID via software, configurar o LVM, configurar criptográfico, configurar SCSI, tudo ali, né? Até aumentou um pouquinho o menu que estava. Então, essa aqui eu vou criar primeiro uma partição para o meu sistema raiz e depois vou criar uma partição para o home. Pensando num desktop, né? Que é o que estou fazendo aqui. Criar uma nova partição. Eu geralmente deixo de 20 a 30 GB o home aqui vai ficar pequeno, tá? Só. O home aqui vai ficar pequeno, porque é um disco para fazer a instalação. Geralmente eu tenho um HD separado só para usar o home, tá?
Ou se você não tiver HD, você pode fazer uma partição para usar o ROM. Isso facilita, caso você tenha que formatar o teu sistema e fazer uma nova instalação, você não perde o seu diretório pessoal, você não perde as suas configurações pessoais. Você mantém elas porque ela está no home. Então, vou botar aqui, por exemplo, 15 GB para o home, para o barra, né? Primária. No início do disco. Ponto de montagem, opções padrão. Né? Se for um SSD, eu vou marcar o discard, para que de tempos em tempos eu possa fazer ele limpar, né? O lixo que fica no SSD. No ATime, no DiraTime, se eu não quiser que ele grave a hora de acesso a diretórios e a hora de acesso a disco. Em servidor, eu costumo deixar o Relative ATime, tá? Mas eu não coloco no ATime, no DiraTime servidor. E no desktop eu colocaria porque ele tem menos operações de escrita no disco, porque se alguém acessar, olhar um arquivo, ele não registra. É ruim para auditoria, mas é bom para sobrevida de SSD, por exemplo. Rótulo é o disco raiz, é o nome para o disco. E blocos reservados, eu não vou reservar nada para o root. Isso aqui, se caso o disco fosse encher, para o root poder logar, tinha que ter um espaçozinho sobrando. Hoje em dia, um sistema bem gerenciado, você não vai ter isso aqui não. E uso típico padrão mesmo. Finalizar a configuração da partição, sim. Agora eu vou usar o espaço que sobrou, criar uma nova partição. Com tamanho, eu vou tirar aqui 2 GB, né, por causa da RAM aqui. Vou deixar primária no início do disco. Ele já até, né, acha que é o barra home, como é no mesmo tipo de disco. Rótulo home. Também não vou reservar nenhum espaço para o root logar. Principalmente uma partição que não é o barra. Só tem sentido na partição raiz. Qualquer partição que não seja o barra não tem sentido reservar esse espaço. Deixando em ST4, por causa de compatibilidade. Finalizar a configuração da partição. E o que sobrou agora, né? Criar uma nova partição de 2 GB. Primária. Se eu não for criar mais que 4 partições, não tem sentido fazer lógica. E ela é o sistema de arquivos que eu vou utilizar. Voltando aqui, ó, só para mostrar. O sistema de arquivos que estava aqui, que ele ia formatar em ST4, não. Eu quero swap, área de troca. Finalizar a configuração da partição. Olho, tá tudo certo. Aqui o F indica que ele vai formatar essa partição. Importante, se você já tivesse um home e esse home você quisesse manter, você não escolhe para trocar o sistema de arquivo. Tanto que aqui ficaria uma letra K no lugar do F, de keep, de manter. Tá? Mas se tudo tiver certo, você vai formatar, esse aqui vai ser o barra, esse o home e esse aqui vai ser para swap, para finalizar o particionamento. Novamente, é uma operação sem volta. Tem certeza de que as informações aqui estão certas? Olha, confere, com calma. Sim, estão certas. Continuar. Ele vai fazer do próprio CD, né, por enquanto, porque CD tem 700 MB aproximadamente, então essa instalação já está coberta no CD. Existe um CD menor, que é o chamado Mini, tem 60 e poucos megabytes. Mas ele só dá o boot, digamos assim, e tudo tem que ter na rede, né? Então, ele consome mais em rede, por exemplo, se você for fazer a utilização dele inicialmente, do que esse cara aqui, que a maior parte das coisas ele vai instalar do CD. Então, né, já está fazendo a instalação do sistema básico, já colocou os pacotes, já está desempacotando e já está configurando. Então, é bem rápido essa parte. Mesmo em máquina virtual com poucos GB de RAM e pouco processamento. Ele já usa o kernel 6.1. O anterior usava o 5.4, eu acho. Depois chegou no 5.10. Ele usa o 6.1 já. Agora ele diz o seguinte, olha, você tem essa mídia aqui. Se você tiver mais mídia, então eu baixei vários DVDs lá. Eu fui lá no site, escolhi a opção de baixar todos os DVDs com todos os programas existentes lá. Eu colocaria assim e faria. Ler o próximo CD, ler o próximo CD, ler o próximo DVD, né? Ler o próximo DVD, o Blu-ray, ler até encher todos os que eu baixei. Não é o caso. Eu tenho outra mídia de instalação? Não. Então não vou ler mídias adicionais. De que país eu vou baixar, né, os programas? Geralmente,
O ideal é escolher o Brasil mesmo por causa da latência. Os mirrors de Debian no Brasil estão mais próximos da gente do que no Cazaquistão, por exemplo. Então, escolher aqui Brasil. Já tem alguns que ele me permite escolher. Tem esse aqui, que é um genérico, e tem o específico desse site, ou desse aqui na Universidade do Paraná, ou nesse aqui na RNP. Então precisa escolher qualquer um. Então eu vou escolher aqui o Debian Pop, por exemplo, SC da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Se você tiver proxy, ele vai te ensinar aqui como você configura usuário, senha, o servidor do proxy e a porta. Eu não tenho proxy, é direto. Ele está configurando o apt, né, o espelho dos repositórios via apt. Aí vem o selecionar e instalar software, né? Ele vai permitir agora que eu escolha dentro de algumas opções quais softwares eu quero usar. Participar do concurso de pacote, não, você não vai ganhar nada, não vai ser nada sorteado, tá bom? O concurso de pacote é o seguinte, ele manda informações sobre quais programas estão instalados. Aqueles programas que tem mais gente querendo eles do que aqueles que tem menos gente querendo eles, eles vão para os primeiras mídias, ou para o primeiro CD, DVD, para os primeiros Blu-rays, tá? Eles vão para as primeiras mídias. Os programas que quase ninguém usa, ou que vem caindo na quantidade de usuários, eles vão para as últimas mídias. Então facilita ter os melhores programas nas mídias iniciais. Então você não precisa baixar tanta coisa para ter provavelmente aquilo que você já está buscando. Eu geralmente marco para utilizar, sim, esse concurso para que ele possa colocar essa popularidade dos pacotes na lista do Debian. Então aqui, né, que é o ambiente de escolha, área de trabalho, não quero esse cara, não quero nenhum deles, né? Já olha só, já me oferece várias opções aqui, inclusive posso instalar vários tipos de gerenciador de janela. O meu próprio XFCE, que eu gosto muito, mas eu não instalo por aqui. Eu vou instalar um servidor SSH para que eu possa acessar remotamente essa máquina e os utilitários padrão do sistema, o básico ali. Continuar. Então, ó, quer dizer, eu nem pude mostrar o obtendo, porque ele já obteve os pacotes necessários. É fácil, né? Quando a grande parte já estava aqui dentro da mídia. E aí ele conseguiu obter o resto rapidinho. Nem tudo foi baixado, tá? Só lembrando aqui, nem tudo foi baixado, não. Talvez um outro pacote que tenha saído alguma atualização entre o momento que eu baixei esse CD para minha máquina e teve, por exemplo, alguma atualização recente no site. Mas se não teve, se mesma versão de pacote está na mídia que está no site, ele vai usar da mídia. Agora vem o Groove, tá? Então você quer instalar sim, você sempre vai querer, a não ser que você mesmo tenha um outro Groove que você configurou na mão de um outro Linux que estaria nessa máquina. Caso não seja isso, sempre instale o Groove. Onde, tá? Não é na partição, os gerenciadores de boot sempre são instalados no setor inicial dos discos, não da partição. Então nunca vai ser SDA1, SDB1, SDC1, vai ser SDA, SDB ou SDC, por exemplo. Então, se nada deu errado, né, ele vai continuar aqui e liberar para eu poder reiniciar a máquina. No meu caso, né, ele está aqui com distribuição de 64 bits, ele colocou ali a opção de 64 bits, né, AMD 64. Então, escolha continuar. Então tá tudo ok, tudo funcionando. Continuar. Finalizou a instalação. Temos um Debian. Abemos Debian. Pronto. Aqui, ó. Root. Com a senha que eu tinha colocado ali. Apt install vim. htop. E bash completion. Bash completion já estava, que bom. O vim não estava. Não a versão do vim que eu uso. E o htop também não. Eu sempre gosto de ter o htop. Processos de processamento ali, ó. Ocupando 110 MB só. É um Debian lindo. E eu gosto de ter o Vim também. Vou até remover apt remove Vimtine, que é um Vim com funções cortadas que ele bota aqui, que é pequenininho, que vem na instalação padrão. Eu não gosto do Vim completo.
Vou lá no vi/etc, apt sources.list e vejo que ele já está lá, olha as opções. Eu tô DD, ó, DD, IP, DD para ele recortar, IP para colar. Eu não vou baixar código fonte, então não preciso me preocupar com esses caras aqui. Eu vou baixar só. Então, organizei minha source list, tá? Main, non free, firmware. Ele só tem categoria principal aqui e a firmware não free. Não, eu quero as contribuições de software, contrib, e quero software que não necessariamente seja open source. Aqui eu coloco o cursor aqui, ó. Pressionei o ESC, fui para o modo de comandos, V. Entrei no modo visual, ó. Até aqui, ó. Y. Copiei. P para colar. P para colar de novo. Pronto. Agora eu tenho main, contrib e non free. Que são todas as categorias de software que me interessam aqui. Para que esse desktop, para mim, seja um desktop plenamente funcional. Tá? Então você tem que fazer essa atualização aqui, porque ele coloca sempre o mínimo ali das possibilidades. Salvar, né? WQ ali, 2.wq. apt update. apt upgrade. Pronto, não tem nada, né? Porque ele acabou de ser instalado, ele acabou de ser posto aí, ele já está pau a pau com o que está no site, então não tem nada para atualizar. Mas agora eu já tenho o Debian instalado, Debian 12 instalado e configurado. Então, são algumas opções que mudaram na instalação, né? Ele tem com a parte da leitura de tela, ele vem com o melhor modo de recuperação, né? Ele tem algumas opções melhores ali de modo de expert, tá? Mas essa instalação que você vai seguir vai ser a mesma que você vai encontrar. E esses ajustes do source list é o que você precisa fazer após a instalação. Pronto, está aí disponível tanto para você construir um servidor, quanto se você precisar construir um desktop. Nesse caso aqui, eu optei por um formato para desktop, porque eu queria utilizar uma instalação para desktop. O que vai diferenciar basicamente é que se fosse um servidor, eu não me preocuparia com /home, eu me preocuparia com /var, com /opt, por exemplo. Então, nas aulas de instalação, de particionamento, eu já mostrei aqui como é que a gente foca no fazer um servidor. Então, só essa diferença seria aí. Então, pronto, você já está apresentado a instalação do Debian 12, você já pode começar a colocar tanto em suas máquinas virtuais para laboratório, quanto nas suas máquinas de trabalho, porque ele está mais leve, mais rápido, mais fluido, e é um software que tem bom tempo de vida pela frente, garantindo bastantes atualizações de segurança. Se você ainda não é assinante, clica aqui assina o canal, clica no sininho para receber notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso, e se você quiser mais falar comigo, me acha nas redes sociais, wagnerfonseca.com.br lá no Instagram. Valeu, pessoal, até a próxima aula, um abraço.